E agora, falando de saúde. Além da pandemia de Covid-19, outra doença preocupa a população e autoridades em Rio Preto. A dengue avança no município. A cidade contabiliza um total de 6.800 casos confirmados este ano. Recentemente, a Secretaria de Saúde também confirmou a primeira morte relacionada à doença em 2021. Sobre esse assunto, eu converso com a Andréia Negri, que é gerente da Vigilância Epidemiológica aqui do município. Olá, Andréia. Olá, boa tarde. Andréia, a gente teve no boletim mais recente, divulgado agora no início de maio, 4.229 casos de dengue, a mais que o boletim anterior do início de abril. Como é que a Secretaria de Saúde avalia esses números? Eles podem indicar que a gente deve enfrentar uma epidemia esse ano ou é um movimento esperado para esse caso? Olha, para esse ano, com esses números, né, com esses indicadores, o município está numa epidemia do dengue 1. Né? O que seria? Do vírus dengue 1 que já circulou em 2010, 2015, 2016. Então, espera-se que não tenha uma proporção tão grande como foi a de 2019, com a introdução de um novo vírus do dengue 2, né, de um novo genótipo, mas porque tem muita gente que já pegou esse vírus. Mas, embora, né, sabemos aí que grande parcela da população também é suscetível a esse vírus, então é importante tomar todo o cuidado. A Secretaria confirmou a primeira morte por dengue este ano. Há outros casos de óbitos sendo investigados? Quantos? Olha, nós temos casos de investigação, óbitos de investigação. Nesse momento, assim, não sei te falar ao certo quantos são e de onde que são, porque muita gente que acaba vindo internar aqui no município, nós temos vários óbitos de outras regiões também em investigação, tá? E a gente opta mesmo por divulgar o óbito confirmado, porque muitas vezes não confirma, né, dessas suspeitas. Então, a gente divulga o óbito confirmado para que realmente as pessoas tenham a dimensão da gravidade da doença. André, e atualmente quais são as principais regiões aí que registram o maior número de casos, os principais bairros? Olha, o vírus, a circulação do vírus está no município como um todo, tá? Tem algumas regiões, como da Represa, né? Algumas regiões até da região ali da região do Pinheirinho, para cima, que também tem alguma incidência um pouco maior. Porém, não deve descuidar, né? Mesma área que tem menos casos, o mosquito está presente, tendo mosquito, o vírus e suscetível, tem sempre um risco. André, e quando a gente fala no centro de hidratação, como é que está o atendimento lá? Quantas pessoas já foram atendidas e quais casos geralmente vão para lá? Seria um espaço aí de demanda à porta aberta ou é necessário um tipo de encaminhamento a partir de alguma unidade básica de saúde? As unidades básicas, elas têm encaminhado os casos do grupo B, né? Mas também é uma porta aberta para esse grupo procurar. Quem seria esse grupo, né? São aquelas pessoas que têm alguma comorbidade. Tem alguma ou diabetes, ou hipertensão, ou é gestante, né? Tem alguma outra doença cardíaca. Então, quem tem doença hepática, quem tem alguma comorbidade, ela já se encaixa como grupo B, que precisa de um acompanhamento diário. E aquela pessoa do grupo A, que a gente fala que são as pessoas rígidas, sem nenhuma doença conhecida, mas que também, quando faz a prova do laço, ela vem positiva, que indica que ele tem uma fragilidade capilar. Então, essa pessoa, ela já se enquadra como grupo B. E aí, o centro de hidratação atende essa população. Andréia, há outras medidas sendo estudadas pela Secretaria, tanto para atendimento ao paciente, quanto de combate ao mosquito? Além, por exemplo, do centro de hidratação que já está implantado, vocês estão pensando em outras medidas e quais seriam? Olha, a dengue a gente nunca, né, descuida, na verdade, né? Então, a questão do cuidado no domicílio, dos territórios, com agente de saúde, também o serviço de nebulização nunca parou, mesmo na pandemia, né? Na suspeita, nos grupos de suspeitos ou confirmados de dengue, a gente tem esse serviço que faz a nebulização. Então, todas essas são ações que não podem parar e que precisam ser intensificadas quando a gente tem esse aumento de casos, tá? E também, né, em relação à dengue, a gente sempre fala, né, como as pessoas ficaram mais em casa agora, nesse período da pandemia, que também tomem mais cuidado, né? Pensem mesmo, né? Estou em casa, tira 5 minutinhos, 10 minutinhos para dar uma olhada nos potenciais criadouros, eliminando o que der para eliminar e cuidando do que pode virar a ser um criador e criar esses mosquitos.
Andréia, quando a gente fala nos sintomas da dengue, alguns podem ser os mesmos que o da Covid-19, né? Diante de sintomas, qual que é a orientação para esse paciente? Que unidade ele procura? E para ter uma orientação melhor, né, para fazer a checagem do que possa ser, qual que é a orientação da secretaria nesse caso? Olha, febre, né? Apresentou febre já é uma indicação que alguma coisa está anormal no corpo, né? Então, tem febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, náusea, vômito, o corpo fica avermelhado, né? Umas manchas avermelhadas, rosas. Procura a unidade básica de saúde mais próxima. Como está circulando o vírus da dengue, é provavelmente que possa ser dengue, se você nunca teve dengue antes, principalmente, ou se já teve de outro sorotipo. Agora, se tem associado um sintoma respiratório, tosse, dor de garganta, coriza, isso também pode confundir com Covid. Então, a pessoa procura uma unidade respiratória por ter esses sintomas respiratórios. Andréia, as doenças que mais preocupam a população hoje são a dengue e a Covid. E parece que há uma porcentagem de casos e que elas podem aparecer juntas, né, no paciente. Que porcentagem é essa? Olha, aqui nós observamos bem poucos casos, tá? Não tivemos muitos, mas tivemos em torno de... Nossa, não chega muito alto, não. 1, 2%, não teve mais que isso de co-infecção. O que é isso? Aquele que realmente a gente consegue detectar o vírus da dengue e também o vírus da Covid no mesmo momento, fazendo o exame para os dois e os dois dando positivo. Ainda tem sido baixa, mas existe esse risco e aí a pessoa acaba tendo um risco de gravidade maior, né, principalmente pela Covid. Andréia, e os casos de Zika e chikungunya, os números são mais baixos quando comparados ao da dengue? Como é que está o movimento nesses dois casos aqui em Rio Preto? Olha, realmente assim, a gente observa que não estão circulando aqui no município. A gente sabe que chikungunya está circulando de uma forma bastante intensa no litoral paulista. Mas como a gente mantém uma vigilância virológica importante aqui, né, nunca paramos, juntamente com a Faculdade de Medicina e também o Instituto Adolfo Lutz, nós não temos casos significativos, um grande número de casos de chikungunya para cá. Mas é sempre um risco, né? Desde que introduziu a doença no Brasil, aqui no município nós não tivemos uma epidemia ainda desse vírus. Então, é uma situação que preocupa muito a secretaria, mas para o futuro. Para esse período de sazonalidade, realmente é o dengue 1 que está circulando e nós já entramos no mês de maio, né? Então, maio, geralmente, né, historicamente, os casos tendem a cair, porque esfria, né? Vai acabando o período de sazonalidade da dengue. Embora tenhamos esse grande número de casos aí em investigação, mas agora a tendência vai entrar numa tendência de queda até junho, julho, mais ou menos. Andréia, você inclusive citou os casos em investigação. Atualmente, quantos são esses casos ainda investigados? No boletim nós temos em torno de 5 mil para estar encerrando e tem aí um percentual também que já foram resultados negativos. O que a gente pede com a população, por que fica esse número em investigação? Né? As pessoas não retornam para coletar. E aí nós esperamos um prazo de até 60 dias para essa pessoa retornar e fazer a coleta, que é quando a gente faz a sorologia IgM. Então, quem foi suspeito de dengue, tem um pedido de sorologia na mão, que procure a UBS mais próxima para estar fazendo a coleta desse exame, para ele ter certeza, né, se teve dengue mesmo ou pode ter sido alguma outra doença. Andréia, você acompanha muito de perto também a questão da Covid aqui na cidade e eu não poderia deixar de te perguntar. Nós tivemos aí as últimas semanas, na fase de transição, com uma maior abertura de comércios e serviços. Você já tem algum tipo de índice de como deve ser a questão dos casos para a gente após esse período? Se a gente conseguiu manter algum tipo de estabilidade ou se essa maior circulação de pessoas pode provocar um crescimento na curva de casos? Olha, hoje então nós teremos a live hoje à tarde, né? Mas realmente, né, com esse período de transição, o que nós temos observado? Nem tanto a questão do comércio em si, mas as grandes festas, né? A questão da vigilância sanitária tem que ficar muito atento, estão abordando, autuando essas festas clandestinas que têm sido feitas, bares hiperlotados. Então, tudo isso vai sim contribuir para um cenário não tão favorável para o futuro. Então, a gente pede que as pessoas realmente tomem muito cuidado. E aí, a restrição do comércio acaba sendo prejudicada, né? Ou a liberação um pouco mais desse comércio acaba sendo prejudicada para o futuro, mas por conta dessas aglomerações, porque fica difícil você controlar se as pessoas não aderirem aí às medidas.
fazendo essas grandes festas, principalmente, e essas hiperlotações em locais aí de bares, restaurantes, esse tipo de coisa. André, alguns estudos já falam na possibilidade de uma terceira onda de Covid a partir de julho no Brasil. Aqui, o nosso comitê local estuda essa possibilidade, trabalha com essa informação ou é muito cedo para falar nisso? Olha, existe sim esse risco, né? Mesmo porque, diante desse movimento, né, da população, estamos acompanhando, há esse risco sim de uma terceira onda, e principalmente se tivermos ou quando tivermos uma nova mutação, uma nova cepa circulando. Mesmo estando a P1 nesse momento, que é a cepa principal circulante aqui na nossa região e aqui no estado principalmente, ela ainda tem bastante suscetível, então tem muito esse risco de uma terceira onda, uma intensidade que pode ser preocupante. Perfeito. André, agradeço a sua participação. Você gostaria de deixar algum recado final para quem nos assiste? Talvez uma orientação no caso das duas doenças, de ações de prevenção? Quais seriam as principais orientações? Sempre, né? Procurar atendimento médico a qualquer sinal de uma doença, febre, qualquer sintomas, porque fazer a automedicação em casa você pode estar prejudicando tanto uma doença quanto a outra e tomar todos os cuidados, né? Percebe-se que tanto a dengue quanto a Covid, elas são doenças que dependem muito do comportamento humano, né? Se a gente conseguir manter os ambientes livres dos criadores de mosquitos, nós vamos reduzir aí o potencial de transmissão da dengue. E em relação às pessoas, infelizmente, a gente sabe que o distanciamento pessoal, né, social entre as pessoas, fica prejudicado, as pessoas, né, principalmente agora que está chegando o Dia das Mães, todo mundo às vezes quer juntar, né, pegar familiares na casa de avós. A gente pede que fiquem atentos com isso, né? Levar esse risco para as pessoas que vocês amam. Mantenham as festas, geralmente, principalmente, somente nos núcleos que já convivem no dia a dia, não fazer grande festa. Perfeito. Muito obrigada, Andréia.